E começamos. Então, boa noite a todos. Para mim é uma alegria no coração encontrar vocês e poder a gente ter esse momento, que é um momento de formação de egrégora, de buscadores, de construtores da grande obra, né, que passam fundamentalmente por a construção de si mesmo, né? Então, hoje é o segundo encontro do 12º caminho, e o foco hoje é Bet, né? A letra Bet. E como eu pedi um design para o Windows, né? Ele me colocou esse daí, porque Bet é casa, né? Então automaticamente ele me dá casa, ele vai me dar portas, né? Várias entradas. Isso aí é muito significativo. É muito significativo por conta do último slide desse encontro, né? Fico contente de vocês estarem me vendo, então provavelmente a hora que eu não vou estar vendo vocês, não estou vendo vocês, né? Mas a cada momento que vocês sentirem necessidade de perguntar, podem perguntar à vontade, tá? Nas duas que você gravou, apareceu o nome gravando. Esse não está aparecendo. Tá gravando. Ele está gravando, tá? Ele está gravando. Pode ter certeza. Ele está gravando, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos trabalhando no 12º caminho, não é? Então, os 32 caminhos de sabedoria que o Sefer Yetzirah coloca para a gente, né, são as 10 sefirós, e a conexão entre essas 10 sefirós, essas 10 emanações, né, a partir das 22 letras do alfabeto hebraico, né? Então essas letras, elas têm um conteúdo fundamental, porque elas significam um número, elas significam um símbolo, elas significam um som, elas significam uma experiência espiritual. Então, quando eu utilizo a letra, utilizo um símbolo associado à letra, né, um símbolo seja dos elementos ou seja planetário associado à letra, então eu passo a ter a chave para compreender aquela carta do tarô que está naquele caminho. Tá? Então a gente vai tentar pensar o mago, né? pensar o mago à luz desse caminho com a letra Bet. Né? No encontro passado a gente focou o mago destacando o Mercúrio, né? O mago enquanto um mensageiro de Keter, né? Então agora a gente vai falar de Bet, e isso vai completar, vai ser muito interessante que as coisas vão começar a se encaixar, e na quinta-feira nós faremos a nossa meditação, né? Então, o 12º caminho é o da inteligência e da transparência, né? Que é aquela espécie de magnificência chamada Shashazit, visualizador. O lugar de onde sai a visão daqueles que vê as inspirações. A inteligência da transparência quer dizer a aptidão de ver as coisas em seu aspecto real, escondido na forma. Um dos símbolos atribuído a Binah é o manto externo da glória, indicando a forma que molda a energia cuja origem está em Keter. 3 caminhos saem direto de Keter. É o 11º, o 12º e o 13º. Corresponde a Aleph, Bet e Gimel. Gimel é o do meio. Esse que vai Keter, atravessa da At, vai para Tiferet. Né? Gimel, que é o camelo, né? Que é a sacerdotisa.
Tá? Então eu tenho Keter, de Keter para Rockmar eu tenho o louco, a grande potência andrógena, indefinida. De Keter para Binah eu tenho o mago, que é o filho, né? E eu tenho de Keter para Tiferet, ou alguns dizem para Daat, eu tenho a sacerdotisa, que é a mãe ou a filha, como queiram interpretar. Né? Mas para dizer eu tenho masculino, feminino e neutro, tá dando para entender? Então eu tenho o louco, que é o neutro, o mago, que é o masculino, e a sacerdotisa, que é o feminino. Então a partir daí eu tenho a tríade, a primeira lei do triângulo, que está em tudo. Né? Está em tudo. Vocês lembram lá do Caibalion, o princípio do gênero? Né? Do gênero. Então ele vai dizer que nada é só masculino, nada é só feminino. Né? Eu tenho um todo, esse todo tem um lado masculino e um feminino, que nem a árvore da vida. Então na árvore da vida não tem um pilar, não, ela não é feita só de um pilar masculino, tem um pilar masculino, feminino e tem um do meio para equilibrar. Tá? Para um ser a medida do outro. Tá? Então esse é um aspecto muito interessante. Né? E aí, quando a gente fala de inteligência da transparência, é porque a partir de Binah, eu começo essa energia indiferenciada que foi de Keter para Rockmar. Quando é Keter para Binah, eu começo a ter forma. Né? Ter forma. Então vocês lembram que o louco, ele tem vários objetos ao dispor dele, e ele está voando, ele está planando nesses objetos. Né? Já o mago, ele está se equilibrando sobre o inconsciente, ele já tá se equilibrando, mas o que é interessante é que esses objetos, eles adquirem já forma para o mago. Ele tem forma. Então a natureza dele é operacional. Ele é o logos. Ele vai por isso que tem Hermes aí, por isso que tem Tote aí, por isso que tem Mercúrio aí, por isso que tem o escriba, né? Ele vai pegar o pensamento e transformar em verbo, ou seja, ele vai transformar em instrumento. Né? Daí a predominância do elemento forma no sentido de intenção, né? Então isso é fundamental. Vejamos. Né? Muito bem. É preciso sempre recuperar a ideia de que a gente está trabalhando o tarô, né, como chaves para um processo de individuação, como fala o Jung. Né? Um processo para que a gente comece a entender algumas coisas em nós que nós não entendíamos, aceitar em nós algumas coisas de nós não aceitávamos, e deixar de querer ser bom, ou deixar de classificar o outro como mal, deixar de se classificar como pecador e classificar o outro como piedoso. Passar além dessas classificações e, sobretudo, compreender que o que a gente chama de divino, de santo anjo guardião, de Sofia, de Cristo, ele está em nós, por nós e através de nós. Né? Então isso é fundamental. Né? Porque só assim nós vamos começar a entender que quando a gente fala de louco, a gente está falando de uma dimensão da nossa existência. A gente não está falando de um desenho que alguém criou porque gostava de magia e queria colocar dentro da carta do louco determinadas símbolos e cores e formas que simbolizassem uma potência. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do inconsciente coletivo, nós estamos falando de um conjunto de símbolos, simbologias e simbólicas que são chaves para começar a entender por que a humanidade age dessa maneira e por que nós agimos dessa maneira.
Então, quando fala o mago, a gente não está simplesmente falando das grandes maneiras midiáticas do mago se apresentar, né? Como o Doutor Estranho, como o Gandalf, como Merlin, né? E outros e outros, né? Não, a gente está falando do mago enquanto a nossa capacidade criativa. Nossa capacidade criativa, né? Nossa primeira capacidade criativa, a gente vai diferenciando. Desde quando a gente nasce, começa o trabalho de magia, né? De tornar inteligível o mundo que a gente tem através do olhar, através do som, através da fala, depois através do andar, do equilibrar, do ajuizar. Então, o que quer dizer? Quer dizer, como você lembra, Carlos, você falou, de mago e louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas não é só de mago e louco, não, é dos 22 mesmo. Dos 22, nós temos 22, né? Nós temos também os 12 signos do zodíaco, nós temos também os 7 planetas, né? Nós temos também os 4 elementos, quer dizer, nós somos feitos de princípios espirituais, agora falta de compreender esse processo para poder caminhar, né? Então a gente está falando de um caminho que diz para a gente o seguinte, que o ser humano possui a mesma capacidade criativa do Logos. Por quê? Porque só existe Logos porque existe o ser humano. Quando o Eterno resolveu se contemplar, ele só podia se contemplar criando algo diferente dele, né? Então, como eu falei nos cursos de Cabala anterior, o papel do cabalista é ser co-criador do divino. Né? Agora, pegando o tarô, o mago é co-criador do divino, porque vocês lembram do encontro passado do mago? Ele é co-criador por quê? Porque ele é um instrumento. O que quer dizer um instrumento? Ele é um templo. Ele é um templo onde o que acontece? Se realiza a verdadeira vontade. E qual é a verdadeira vontade? Aquela que emana de Keter. Aquela que emana de Keter. Então todos nós temos esse poder criativo. A gente não pode começar a acreditar que magia é algo que transcende o ser humano. Não. Magia está na capacidade de contemplar, por exemplo, a metamorfose do húmus em rosa. A metamorfose do húmus associado à luz do sol, que vai criar a fotossíntese, vai dar origem a uma rosa. Vai dar uma origem a uma rosa, vai dar origem a fruto. Agora, o que é a questão? Vocês lembram do curso de Cabala que eu falava que a maioria de nós está ligado no piloto automático e não tem tempo para contemplar isso? Então, a magia é esse processo. Nós não podemos ver magia como algo exterior nós. Magia é realizar a verdadeira vontade, é trabalhar para realizar, para dar passo para realizar a verdadeira vontade. Então, o mago, ele está em nós, por nós e através de nós, porque nós temos essa centelha do Logos. Por isso que o verdadeiro sentido desse caminho, que a gente fala que é o caminho da inteligência e da transparência, é determinado por seu nome, inteligência da transparência. Isto é o estado de bem-aventurança, alegria da alma absorvida na contemplação espiritual, na qual é revelado o que é real e o que é real, em sua última e única verdade. Então, quando o mago realiza a verdadeira vontade, ele conseguiu romper todos os véus. Para entender isso bem bacana, não esqueçam que a gente se tu fizer, a gente pulou do 11º para o 12º, certo? Por quê? Porque a gente está descendo de Keter, certo? Então,
Quando a gente está descendo, quer dizer, quando a energia está emanando, então essa energia ela é um conjunto de possibilidades, aí ela se metamorfosia num princípio, que é um princípio é, da forma, que é o mago, mas também um princípio feminino, que é a da sacerdotisa, né? Quer dizer, ele vai traçando um caminho até chegar numa grande manifestação, que é o mundo, que é o caminho 32. Mas se eu subisse, fosse o caminho inverso, se a gente pegasse o caminho do Tau até chegar no caminho do Aleph, o que eu ia dizer? Eu ia dizer assim, olha, o mago é a antessala do louco. Então, se no mago tem a verdadeira vontade, mas essa verdadeira vontade assumiu determinadas formas e instrumentos, quando chega essa verdadeira vontade no louco, isso é dissolvido completamente. Isso vira um grande caleidoscópio, uma grande usina energética que não tem forma. Né? Por quê? Porque esse caminho do louco, esse Aleph, é um hálito de Keter. Então, não dá para ver mais nada. Tá dando para entender? Então, a gente está começando os níveis de densidade de energia para a gente chegar até no 32, que é o mundo. Mas se eu fosse subir, porque assim, o caminho de descida é um caminho de coagulação. De coagulação, eu estou coagulando, eu estou deixando a coisa cada vez mais densa. Né? Vai chegar um momento que eu vou falar na morte, chega um momento que eu vou falar no 15 lá, que é o mal, que eu vou falar do subconsciente, por aí vai. Mas se eu estivesse subindo, né, eu ia dizer, bem, aqui em Binar, depois de Binar, a única coisa que tem é a dissolução completa. Né? Tá dando para entender? Tá dando para compreender as possibilidades? Alguma pergunta, gente? Dá para seguir? Dá para seguir, gente? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estamos sim. Não? Ah, então tá. Pode falar? Eu tenho uma dúvida, porque o criador, pelo menos de Gênesis, eu não sei, o Logos, cria do nada, do seu próprio sopro, o universo. E nós, seres humanos, a gente não cria do zero, a gente pega as coisas que tem na natureza e transforma na casa, transforma no móvel. Criar do zero, tipo nada, mas eu entendo essa O pior Gilberto, a gente cria do nada. Porque veja bem, Gilberto, você quer criar uma cadeira. Tá? Você tem a madeira, tem todos os objetos da madeira, tem todo o que se chama matéria-prima para construir a cadeira, certo? Mas qual é o primeiro procedimento para te construir a cadeira? O pensamento. A origem da cadeira. A origem. Aí depois, essa origem, ela começa a ganhar forma, que é a criação, que é o Logos. Aí essa criação, ela dá origem ao múltiplo, que é a forma, que são os vários pedaços da cadeira, as várias maneiras da cadeira, para no final chegar à manifestação. Então, Gilberto, a gente cria a partir, entre aspas, do nada, do Ein Sof. A gente repete o mesmo processo da criação divina. Ninguém que não conheça o conceito de cadeira faz cadeira. Só que o conceito de cadeira, no conceito de cadeira, cabem tantas quantas cadeiras possíveis e imagináveis. Então eu posso falar a palavra água. Eu posso falar 1 milhão de vezes a palavra água, mas eu não consigo molhar. Porque a palavra água pertence ao plano da origem. Porque na palavra água cabe todas as águas possíveis e imagináveis. Mas a partir do momento que eu começo a pegar esta água e associar a um processo criacional, eu já vou delineando energia. Aí depois eu pego essa palavra água e vou dizer, e vou, ao delinear essa energia na criação, eu vou diferenciar. Aí começa o processo de formação, quer dizer, de formar a ação.
formar a ação para quê? Para manifestar. Então, quando eu falo de água, inicialmente eu falei de H2O, mas eu não falei de H2O nem do Rio Amarelo, nem do Nilo, nem da Baía do Guajará. Eu falei de H2O que vem da torneira. Aí a manifestação. Tu tá entendendo? Então, o nosso processo é esse. O problema do ser humano, né, é que ele pega, por exemplo, ele quer escrever um texto. Então ele abre o computador aqui numa página do Windows e quer que o texto saia da cabeça dele no automático. Ele não exercita 4 fases, ele não exercita o Yud, Re, Vav, Re. Ele não exercita a origem, ele não exercita a criação. Né? Quer dizer, ele não engravidou. Quando eu falo Yud, eu estou engravidando da ideia. Quando eu falo Re, eu estou tentando dar uma primeira forma criacional. E quando eu falo Vav, eu estou enraizando, eu estou pregando aquilo. E o Re é manifestação. Tu está entendendo? Nós repetimos isso no nosso... também, mas eu, digamos assim, aí o que eu falei está muito mais próximo de Platão. Platão e o neoplatonismo. Está muito mais próximo. Aristóteles está distante do que eu falei. Então, mas só para dizer isso, por exemplo, quando eu falo qualquer coisa que eu falo, primeiro está no plano da origem. Sabe? Está no plano da origem. Eu não posso criar, manifestar nada se não tem origem. Eu não posso manifestar nada se não tem a formação. Eu não posso fazer formação se não tem a criação. Tá? Então, por quê? Porque nós somos a centelha do Logos. Então, se nós somos a centelha do Logos, nós repetimos o processo do Logos, conscientemente ou não. Por isso que não tem sentido falar, meu Deus. Não tem sentido falar se Deus quiser. Não tem sentido falar Deus nos ajude. Não tem sentido. A gente fala porque a gente foi educado assim, mas não tem sentido porque lá mesmo na missa, que é um grande ritual muito belíssimo, ele fala, ele está no meio de nós. Se ele está no meio de nós, eu não posso pensar que ele está fora de nós. Eu não posso dizer, ai meu Deus, como estivesse fora de mim. Como que eu digo para você, ai minha camisa. Minha camisa eu posso dizer, porque minha camisa está fora de mim. Ai meu carro está fora de mim. Ai minha carta está fora de mim. Eu não posso me referir como se referir a uma coisa exterior. Por quê? Porque eu não existo sem o Logos. O Logos é a fonte eterna de tudo que... Ou melhor, o eterno é a fonte eterna de tudo que existe. Tá dando para me entender como o discurso é profundamente diferente do religioso? É muito diferente. Né? Isso está muito mais próximo do budismo, está muito mais próximo do gnosticismo, está muito mais próximo de uma compreensão gnóstica do que qualquer religião. Tá? Por quê? Porque a religião, as religiões, ela sempre trabalham com uma ideia de que Deus está fora da gente. Eu tenho que buscar Deus. Tá? E o tarô e a cabala não trabalham com isso. Tá? Não trabalham com isso. Tá? Por isso que, a priori, é um trabalho de heresia. Né? O que é herege? Herege é aquele que fez uma opção, que escolheu um caminho. Né? Escolheu um caminho. Mas gostei da tua pergunta, gostei da tua colocação. Vamos lá. Então, quando eu consigo fazer isso, eu estou no estado da bem-aventurança. Então, vocês lembram qual é a primeira frase da grande invocação lá da montanha, do Sermão da Montanha? Ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, bem-aventurado aquele que se esvaziou para me receber. Bem-aventurado aquele que não está cheio de si. Bem-aventurado aquele que não está cheio de crenças. Bem-aventurado aquele que ficou menor, porque me reconhece como anterior e maior. Então, quem compreende, como falar de uma das últimas frases da invocação de São Francisco, que fala, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, quem consegue ser um morto-vivo, ou um vivo-morto, consegue realizar a bem-aventurança, o trabalho
da bem-aventurança. Porque quem não voltar a me ver, gente? Alguém fale, por favor, voltar a me ver? Porque eu autorizei para entrar e eu fiquei com medo que... Tá. Muito bem, então aí quem conseguiu se esvaziar, chegou nesse estado da bem-aventurança. E aí que é um trabalho muito interessante, esse processo aí. Daqui a pouco a gente vou deixar mais claro, para eu não esgotar, não tornar complexo só numa lâmina, né? Esse desenho aqui eu postei para vocês no grupo, vocês lembram? Ah, vamos lá. Aí sim, nós começamos a dizer que quem chega nesse estado da bem-aventurança, né, ele começa a compartilhar de um poder que participa da qualidade da onisciência, harmonizando-se com a consciência total na e do universo. A supraconsciência, privilégio dos grandes mestres de sabedoria. Todo aquele que penetrou na câmara dos seres superiores realizou o que se denomina consciência cósmica. A teoria desse caminho é o mágico do poder. Tá? Então, veja bem, no encontro passado, o que eu dizia? Eu dizia, olha, eu tenho a figura de um equilibrista, uma figura dourada, de alguém que já realizou a verdadeira vontade e está mostrando como se realiza a verdadeira vontade. Equilibrando as 5 pontas do pentagrama, que são os 5 elementos e mais o espiritual, que é o ovo alado, fazendo isso com a autoridade dos eons passados, daí o bastão dele com a cabeça da Fênix, fazendo isso depois de muito trabalho, que tem aí o Papyrus, e conseguindo fazer isso apesar do seu ego. Quer dizer, esse mago, ele vive na dualidade, ele está todo o tempo tentado pelo ego. Mas ele não faz do ego seu inimigo, sabe? Muito pelo contrário, ele faz do ego alguém que ele tem que observar para não poder perder o equilíbrio. Então, quando ele faz isso, ele consegue se aproximar, ele consegue ver isso aqui, que é a inteligência da transparência. Como eu falei anteriormente, nós estamos falando de descida, então nós estamos falando de um processo de coagulação, até chegar no mundo, lá no caminho 32, próximo a Malkuth. Mas nós estivéssemos fazendo um caminho de sublimação, quando a gente está agora no mago, a gente vai dizer, bem, o mago realizou a verdadeira vontade, é alguém que realizou a verdadeira vontade. E o louco é a verdadeira vontade. Você está entendendo como é que é? Porque se o mago ele está ainda embebido na dualidade da sabedoria e da insensatez de Beth, por isso que ele está equilibrando aí, porque ele está no mundo da forma, o louco não. O louco, tudo isso aparece ao mesmo tempo. E não tem por que equilibrar, porque ainda está em potência, é um grande sopro. Então, essa é a história do caminho mágico. Então, é por isso que se chama consciência cósmica. Que é a consciência de que esse louco nada mais é do que o reflexo de Keter. Como eu falei, eu tenho três grandes caminhos que ligam a Keter. Que é o caminho do Aleph, que é o do louco, Bet, que é do mago, e Gimel, que é da sacerdotisa, que é a do meio aqui, que é a sacerdotisa que é do meio aqui. Então, seguindo. Muito bem. Então, o que eu falei até aqui, de certa maneira, é para relembrar um pouquinho do louco, tá? Agora, entrando basicamente na carta já no aspecto da letra Bet, Bet, veja, tal como o mago, Bet, ela é a letra da forma. O propósito de Bet é dar forma. Por isso que o Gênesis começa Bereshit.
Bereshit. Quer dizer, no princípio. Tá? Quer dizer, eu comecei a dar forma. Aquele sopro que veio do Aleph. Tá? Então, por isso que Beit, ela vai ser a letra que começa o Gênesis. Gênesis não é, o nome não diz criação? Tá? Então, quando eu vou começar o Gênesis, eu começo com Bet, né? Para mostrar esse processo de emanação. Esse é um aspecto. Para o nosso propósito, que é a relação do tarô e dos caminhos da árvore da vida na Cabala, é fundamental compreender, como nós falamos no encontro passado, que Bet quer dizer uma casa. Né? Uma casa. Então, uma casa onde abriga, essa casa é um templo interior. Um templo interior. Né? Então, essa casa é como o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque toda a criação era para ser um reflexo do pensamento, palavra e ação do Criador. Ou seja, do Espírito Santo. Porque, na realidade, eu tenho a fonte, eu tenho os espíritos que emanaram dessa fonte, e são esses espíritos que vão criar. Né? O Eterno é a fonte eterna de tudo que existe. Mas não foi ele que criou, não foi ele que formou e não foi ele que manifestou. Ah, quem foram? Foram as criaturas que nasceram a partir do seu pensamento. Tá? Então aqui, mais uma vez, aqui é uma aproximação muito grande com o platonismo, com os gnósticos, com a Cabala, e é uma distância muito grande do pensamento católico, do pensamento protestante, etc. Não é? Muito bem. Veja, sendo casa, significa dizer que Bereshit, ou seja, o Gênesis, ele teria que ser todo a casa do Criador, porque tudo deveria contemplar o Criador. Né? No Gênesis, no momento do Gênesis, no Êxodo, né, sobretudo na parte do Êxodo, né, esse Beit, ela representa o tabernáculo. Né? Então aqui eu coloquei uma representação do tabernáculo, né? O tabernáculo que antecede o templo de Salomão. Né? Então o tabernáculo era como uma representação dessa manifestação do pensamento divino. Né? Vocês lembram do encontro de Cabala que eu arranjei uma figura do tabernáculo que estava simbolizado os 4 véus, os 4 mundos? Aqui é uma figura bem mais simples. Né? Mas é para dizer que a casa, no sentido de dizer o templo onde deve habitar o Eterno. Né? E é muito interessante aqui que Beit, sendo a casa de Deus, vocês podem reparar que ela é formada de 3 letras Vav. Uma em cima, uma aqui e uma aqui. Né? Isso é muito interessante porque a letra Vav é o 6. Né? E se eu pegar os 6, os 3 6 vai dar 18. E 18 é o valor numérico para Shai, que é a palavra vida. Né? Que é a palavra vida. Tá? Que é a palavra vida. Então, aqui é como se do pensamento, o pensamento emana, eu tenho luz. Tá? Aí, Beit é a vida. Tá? E o chamado amor é o regime espiritual que vai nortear a ação dessa vida. Tá? Tá? Por isso, esse amor aí, enquanto doação,
E é por isso que esse amor enquanto doação foi assim que ele foi traduzido na carta de Paulo aos Coríntios. Né? Então, sem caridade, ninguém seria. Né? Então, vamos lá. Muito bem. Aqui eu peguei uma carta do Long Milo Duquette, que é uma carta de 2019 que eu achei assim fenomenal, muito, muito interessante. Né? Então, eu tenho o mago, né? Aí, ó, aí eu tenho Beth. Beth como a casa de Deus, ela é a casa de Deus, né? Vocês lembram lá do mago? Então, o mago, ele é um instrumento da verdadeira vontade. Então, se ele é um instrumento da verdadeira vontade, por que ele é um instrumento da verdadeira vontade? Porque ele é regido por Beth. E o que é Beth? É o templo, é a casa, mas é o templo da verdadeira vontade. Né? Aqui o Lomilo Duquette, ele fez uma carta muito interessante, né? Uma carta com muitos símbolos da Astro Argento, né? Astro Argento é um dos nomes, ela é também um dos nomes da terceira ordem da chamada Golden Dawn, né? A Golden Dawn é a primeira ordem, a ordem Rosa Rubra e Crucis é a segunda e a Astro Argento é a terceira. Né? Aí, obviamente, que depois, quando o Crowley se desentendeu com a Golden Dawn, ele foi em 1904, não, 4 ou 6, ele funda a Astro Argento. Então, isso que tem no peito aqui do mago, tá? É uma estela do livro da lei. Né? Do livro da lei, que foi revelado por Crowley em 1904, 3 dias de abril lá de 1904. Né? Mas aí é olha o texto, né? Então, Beth, como o caminho da casa de Deus, estabelece um fractal de correlações muito interessantes, simbolizando aquele que carrega dentro de si a semente divina, ou a luz divina, ou a verdadeira vontade. No caso dessa carta que é simbolizada pela estela aqui. Daí sua relação direta com o plano de Mercúrio, o mensageiro de Deus. Porque tu só pode fazer a verdadeira vontade se fosse a vontade divina. Né? A pergunta básica é: como é que tu pode saber que a vontade é a vontade divina? Aí que entra o aspecto dual da letra Bet, que é sabedoria e sensatez, e que é também o mesmo aspecto dual de Mercúrio. Né? Então, para aquele que não compreende, Mercúrio vai ser o comerciante. Né? Então, quem não compreende o processo iniciático, Mercúrio vai ser o iniciante, vai ser o comerciante. Né? Como assim o senhor está falando? Ora, no momento em que eu pago iniciações, no momento em que eu pago por um conhecimento iniciático, no momento em que eu mercantilizo a sabedoria divina, eu estou trabalhando o aspecto comerciante de Mercúrio. E não me cabe aqui julgar se isso é bom ou ruim. Interpretem como quiserem. Tá? Então, esse conhecimento está chegando. Mas aí não está chegando por mérito. Ele está chegando por comércio. Né? No entanto, quando ele chega por comércio, ele vai chegar a olhos e ouvidos que ainda não foram lapidados para decifrar. Então, por isso que esse conhecimento ele chega embaralhado no meio de signos, de hieróglifos, de símbolos, de mitos, de simbologias, de um montão de coisa para velar o que é sagrado. Por quê? Porque a consciência cósmica só pode, a consciência cósmica que é o caminho que eu falei há pouco, né, da inteligência da transcendência, né, essa consciência cósmica só pode chegar àquele que rompeu o véu, ou seja, aquele que conseguiu abrir a palavra e fazer o espírito sair da palavra. Tá? Então, quando Mercúrio, Tote e Hermes, que são os escribas, eles colocam as coisas em palavra, eles estão ao mesmo tempo protegendo o ensinamento, mas velando o ensinamento. Tá?
Então estão colocando um montão de véus, um montão de camadas, né, para somente quem tem olhos que vejam. Ah, por quê? Porque são maldosos? Não. É porque o caminho iniciático é para muito poucos. E muitos poucos ainda os que seguem diligentemente. Pouquíssimos são chamados para o caminho iniciático. E menos ainda são os que seguem. Menos ainda são os que seguem. Por quê? Porque é o caminho do mago, é o caminho sacerdotal. O mago é um sacerdote. Quem é sacerdote? É o construtor de ponte. Para tu ser construtor de ponte, tu tem que ter um pé na terra e um pé no céu. Porque é preciso. O sacerdote, ele é um pontífice, ou seja, um construtor de ponte entre o céu e a terra. Ou como que falam os irmãos budistas, ele é um bodhisattva. É alguém que conseguiu realizar a verdadeira vontade, mas que não se contenta com isso. Ele quer que os outros cheguem nisso. Por isso que ele é o mensageiro do Deus, porque ele conseguiu entender a mensagem dos deuses e deixá-la cifrada. Deixá-la cifrada. Ah, mas o senhor está dizendo então que a sabedoria divina não é para todo mundo? Isso, é isso que eu estou dizendo. A sabedoria divina não é para todo mundo. Por que o senhor está dizendo isso, professor? Porque no mundo de Asiá, aliás, em todos os mundos, são mundos, vocês lembram lá da aula de Cabala, do café com leite? Eles já são mundos onde manifestam-se duas vontades. A vontade da sabedoria e a vontade da insensatez. A vontade do conhecimento e a vontade da ignorância. Com isso, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos dois grandes senhores. Então, nós temos dois grandes senhores do mundo. O senhor da carne e o senhor do espírito. E eles estão brigando aí para tomar o controle. Para tomar o controle. Então significa dizer o seguinte, que fazer a grande obra, que fazer o trabalho sacerdotal, que adentrar no caminho iniciático, é fazer o caminho do mago. Ou seja, servir a grande obra. Ou, se quiserem, servir a grande fraternidade branca. Isto é para poucos. Isso não significa abandonar emprego, isso não significa pegar e distribuir toda a tua riqueza, não significa fazer voto de castidade, não significa ser pobre. Não. Isso significa compreender primeiro que nós somos luz e sombra, administrar isso, fazer as pazes com o nosso inimigo, ou seja, com a nossa sombra, ficar inteiro, aí já começa o caminho. E quando tu ficar inteiro, tu começa a entender a quem é que tu quer servir. Repito, neste mundo nós temos dois grandes senhores. Por quê? Se nós tivéssemos só um senhor, não precisava escola iniciática. Não precisava. Nós temos dois senhores. Dois senhores. Certo? Então, Beth é considerado o caminho do mago, ou o caminho da casa de Deus. Por isso você lembra o primeiro slide aqui, ó, o primeiro slide do nosso encontro, ó, a casa. Se vocês forem para a internet e digitarem Beth, vai aparecer um montão de casa, sinagoga, casa de oração, vai aparecer isso. Então, Beth é considerado o caminho do mago, ou a caminho da casa de Deus. Ou seja, transformar ele em instrumento. Todos nós passamos pelo portão de Beth quando assumimos diante do mundo e do universo nosso papel como portadores da vontade divina e realizadores da verdadeira vontade. Isto em nenhum momento estou dizendo que é fácil, que é óbvio, que é evidente, que é transparente.
Isso requer muita meditação, muito trabalho interior, muito diário, muita anotação, muito sonho. Tá? Isso quer dizer aceitar calado as coisas, aceitar as coisas, como as coisas se apresentam. Né? Aceitar. Né? O Lon Milo Duquette fez um trabalho espetacular aqui com essa carta. Essa carta aqui é fenomenal. Seguindo, a palavra Bet é soletrada Bet, que é o primeiro, né? Bet, Yud e Tav, né? Que é a maneira de escrever e representar o conceito de tudo aquilo que é material e que pode abrigar algo. Vocês lembram que eu falei do trabalho do mago, que é o trabalho da ação, que é o trabalho da forma? Então ele pegou toda aquela energia potencial do mago, do louco, pegou essa energia potencial do louco e colocou instrumentos aqui, né? Representando os 4 elementos e representando o espírito, né? Então com isso ele se tornou um instrumento, um templo da verdadeira vontade, né? Então nesse aspecto aí que Bet, a própria ideia de Bet, né? Ela trabalha com a ideia de criação, né? Então, se é criar, então é algo que pode abrigar, porque não existe criação fora da forma. Né? Quando eu falo criação, eu estou falando de algo que já não é mais origem. Tá? Não é mais origem. Então, nessa palavra temos a letra Bet, representada pela casa, né? Que logo em seguida é preenchida com Yud, que é a fagulha divina, que é a mão, que é a vontade de Deus, é a verdadeira vontade, e culmina com Tav, que é o mundo. Né? Tav, ou Tal, é uma cruz. É uma cruz, é o Tal, que é o caminho de Saturno, que é o caminho 32, onde está a carta do mundo. É onde está a carta do mundo. Né? Tav, o mundo, a encruzilhada dos mundos que conecta o mundo espiritual e a árvore da vida em Malkuth, o mundo material na qual exercemos nossa vontade. A carta do mundo, ela é linda, outra vez eu mostrei para vocês, é alguém que dança. É alguém que dança. A carta do mundo é alguém que dança. Né? Dos 4 lados tem os 4 animais que representam os verbos querer, ousar, calar e querer, usar, me esqueci outro agora. Mas muito bem, seguindo. E aqui é interessante que se eu pegar, olha, eu tiro o Yod daqui, certo? Tá? Eu tiro o Yod daqui. Então, se eu tiro o Yod daqui, tá? Então, aí eu tenho Aleph como Aleph como inspiração divina, né? O sopro de Deus, o ar, né? Manifesta-se como centro da casa que é Bet, formando Aleph Bet. Aqui era para eu colocar um Aleph aqui no lugar do Tav, tá? Eu troquei a bola aqui. Então aqui o Bet era para vir para cá, era para ser Aleph Bet, mas você já sabe qual é a letra Aleph. Então eu troquei aqui na hora de fazer. Então quando eu falo Aleph Bet, então estou falando alfabeto. Né? Então quando eu pego aqui na árvore, ó, quando eu pego nesses caminhos aqui, ó, o caminho para o louco é Aleph. O caminho para o Bet, o caminho para o mago é Bet. O Aleph aqui é o 0. Né? É o louco, é o 0. E o Bet é o 1. Né? O 1 é o mago. Então, se eu tenho 0 e 1, eu tenho a lógica binária, que dá origem a tudo. Né? 0 e 1 dá origem às várias combinações. Né? Esse é um ponto. Né? Por outro lado, se eu tenho Aleph e Bet, quer dizer, eu tenho o alfabeto. A partir dessas duas polaridades, tudo é criado. Né? Tudo é criado. Aí é a origem do alfabeto. Né? Então, aqui, repetindo, eu errei aqui, era para ser o Aleph e o Bet. Era para eu tirar isso daqui e trazer o
o Bet para cá e colocar o Aleph na frente. Depois vocês anotem no livrinho de vocês. Foi na hora de fazer. Muito bem. Entendendo a ideia por trás de Bet como casa sagrada, entendemos que o mago é a figura que fará a tua vontade. Vocês lembram lá na grande invocação lá do Pai Nosso, que ele fala, seja feita a tua vontade. Né? Essa tua vontade o que é? É a verdadeira vontade. Assim na terra, Malkut, como no céu em Keter. Né? Então, com isso, o que acontece? Eu começo a entender que nós somos esse Logos. E ao olhar para nós estamos olhando para o Logos. E ao olhar para nós estamos olhando para a emanação desse Logos. Então, nós estamos olhando para nós como uma casa sagrada, o templo sagrado. Capaz de fazer a tua vontade. Ou seja, a verdadeira vontade. A verdadeira vontade que emana do céu, mas que se realiza na terra. Porque no céu ela é só a origem. Ela precisa se coagular. Ela precisa chegar a todos os seres. Ela precisa chegar aos vários nomes divinos na árvore de Atzilut. Ela precisa chegar aos vários seres arcangélicos na árvore de Briá. Ela precisa chegar aos vários anjos em Yetzirah. E ela precisa chegar no ser humano aqui em Asiá. Tá? Então essa mensagem ela tem que ser ouvida nos vários planos. Por isso que o mestre falou, quem tem ouvidos que ouça. Quando o mestre falou, quem tem ouvidos que ouça, ele está dizendo assim, olha, vocês lá, arcanjos, escutem. Vocês, anjos, escutem. Ele está dizendo, quem tem ouvidos que ouça. Ou seja, os ouvidos de cada mundo espiritual. Tá? E nesse aspecto que o mestre estava falando. Tá? Então, assim a gente se torna co-criador. O mago ele é o co-criador, sendo um pontífice. Né? Então nós construímos o nosso próprio universo através das coisas que criamos e experimentamos, mas também das coisas que inspiramos outros a fazer como co-criadores da realidade. Você lembra o que eu falei no encontro passado, que essas teiazinhas aqui é a humanidade? Por quê? Porque quando o mago realiza a verdadeira vontade, essa verdadeira vontade reverbera na humanidade, porque essa teia aí é a humanidade. No tarô de Crowley lá é cheio de teinha lá, essa teinha é a humanidade. Então é o processo da reverberação. O que eu faço tem impacto nos vários planos divinos. Tem vários planos divinos, tem impacto. Né? Então significa dizer que quando eu faço, eu me torno co-criador. Mas um co-criador não é egóico, porque lembre, o mago é um bodhisattva. O mago é um pontífice. O mago ele não está fazendo para a glória dele. Ele está fazendo para a realização da verdadeira vontade. Então, ao fazer, ele se faz e ao mesmo tempo ele inspira os outros a fazerem. Tá? Ele inspira os outros a fazerem. Né? Bet. Mas melhor dizendo, antes de prosseguir. Tá dando para me compreender? Tá dando para seguir o raciocínio, gente? Alguém fale, por favor. Tá dando para me ver? Tá dando para compreender? Porque eu não posso ver vocês. Sim, professor. Sando sim, irmão. Tô acompanhando. Tá bom, então. Qualquer coisa vocês berrem lá, olha. Tá bom. Então vamos seguir. Tá? Então, Bet, ela fica no topo do pilar do rigor da árvore da vida. Né? É muito interessante fazer esses caminhos aqui. Estão vendo o cursor aqui meu? Então vamos imaginar que eu estou em Malkut. Aí olha, o caminho do Shin, o caminho do Men, o caminho
Het, aí depois o caminho do Bet. Então aqui é o caminho do rigor. Eu posso fazer esse caminho aqui, ó, do rigor. Posso fazer. Tá? Eu posso fazer esse direto aqui, que é o pilar do meio, ou eu posso fazer esse aqui da misericórdia. Por isso que é uma teia a árvore da vida. Ela não diz só tem um caminho. Ela não diz isso. Mas esse aqui é o pilar do rigor. Olha aqui Gevurah. Mas o rigor não é porque o Gevurah está aqui, não. O rigor é porque já Binah aqui é Saturno. Então, é o tempo, é a forma, é o limite. Mas tem um aspecto muito interessante aí que a gente já vai ver. Então, Bet fica no topo do pilar do rigor da árvore da vida. Isso quer dizer o quê? Representando o máximo de restrição possível. Pois quanto mais próximo da verdadeira vontade alguém está, menos escolha ela precisa fazer. Ora, se eu estou próximo da verdadeira vontade, pouca coisa me falta. Não é verdade? Eu já ajustei um bocado de conta, falta pouquíssima coisa. Então, a própria ideia de restrição, ela não cabe mais em mim. Porque realizar a verdadeira vontade já é algo que transcende qualquer restrição. Isso é muito interessante. Bet também serve de base para o triângulo que vai estar, cujo vértice é Da'at. Então, se eu pegar bem aqui, olha, eu pego Okma, Binah e Da'at. Bem aqui no Gimel. Da'at é bem aqui o Gimel. Então, de Tiferet para Da'at é a letra Gimel. Aqui vai estar a sacerdotisa. De Da'at para Tiferet é Te, é o Tet. Tet. Aí tá. Muito bem. Bet também serve para a base do triângulo cujo vértice é Da'at, o conhecimento. O mago, ou a casa de Deus, atende às especificações precisas do arquiteto que a construiu. E detém em sua unicidade todo o entendimento de uma parcela daquele conhecimento total do universo. Vocês lembram do encontro passado, se vocês assistiram o vídeo passado, vocês lembram que eu peguei uma pintura do William Blake, que é o Ancião dos Dias, Aí eu coloquei lá esse ancião como sendo Keter, aí um compasso. Aí um compasso, uma ponta saía para Rockman, outra ponta saía para Binah. Então aí eu tenho a ideia do arquiteto do universo. Porque eu estou falando em casa, eu estou falando em construção. Uma construção que passa pelo equilíbrio dos 3 pilares, daí a mística maçônica, da sabedoria, força e beleza. Dos 3 pilares necessários para arquitetar a casa, para construir a casa, para edificar o templo. Seguindo. Eu adoro essa figura, pena que ele já faleceu, mas o simbolismo dele é muito interessante, o Gandalf. O cinzento. Quer dizer, ele não é nem branco nem preto. Entendem? Ele está com um pé no céu e um pé na terra. Entendem? Ele é quem tem o cajado. Você lembra do mago lá do tarô de Marcelo, o portador do bastão? É ele, o bastão dele aí, ó. Cada mago torna-se uma fagulha única da vontade do universo. O ponto no qual o universo pode observar a si mesmo sob determinado ponto de vista. Que é isso aqui, ó. O universo se olha a si mesmo por um determinado ponto de vista. Bet também representa o número 2, a dualidade. Por isso que eu sou o Gandalf cinzento. Por isso que eu tenho Mercúrio, que pode ajudar quem rouba, ajudar quem engana,
ajudar quem comercializa, mas também ajudar quem quer desvendar os mistérios. Porque sempre Mercúrio vai perguntar, mas qual é a tua verdadeira vontade? O que é que tu quer? O que é que tu quer? É isso que ele vai perguntar. Aí o que é que tu quer, é isso que ele vai te ajudar a fazer. Não é? Então, é o 2, é a dualidade. Não é Bereshit? Não começa com Bereshit? Então, começar com Bereshit não é começar com Aleph. Começar com Bereshit é dizer assim, bem, eu sou a fonte eterna do que tudo que existe. A partir daqui, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Ou seja, Deus, a fonte eterna já existia. Então, ele criou as coisas. Então, Bereshit, por isso que é a dualidade. É separar entre eu e ele. E mais, ela é a letra dupla. Ela é dualidade, é 2, é a dupla, e ela é sabedoria e insensatez. Né? Em sua forma geométrica, ela remete a 2 planos da existência horizontais, conectados por uma vertical. Olha aqui, Beth. Ó, 2 planos aqui, não é isso? Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu tenho esse que une, não é isso? Tá? Quem é esse que une? É o bastão do mago. Tranquei. É o bastão do mago. Tá? Tá, eu tá aqui no escritório. Tá? É o bastão do mago. Tá? Então esse bastão do mago aqui, ele cumpre esse papel aqui, ó, de unir a terra ao céu. A terra ao céu. Tá? Ele faz esse papel. Tá? Esses 2 planos seriam o plano superior, de onde todas as grandes obras são realizadas, e o plano inferior, no qual devemos realizar nossa própria grande obra. Né? A conexão entre as 2 realidades cabe à figura do mago, aquele que faz a conversação com os deuses. Né? Então isso é de certa maneira, o mago ele faz o casamento alquímico. Né? Ele faz o casamento alquímico aqui. Essa é uma figura muito interessante. Né? Bet representa o número 2, né? A dualidade em sua forma geométrica. Remete a 2 planos de existência. Você vê que é o mesmo texto que eu escrevi, mas é agora olhando para uma figura diferente. Né? Conectados por uma linha vertical, ou seja, os braços aqui. Né? Esses 2 planos seriam o plano superior e inferior. Né? Ó, o céu e a terra. Aqui. Né? Para realizar a grande obra, que é a união dos 2 aqui. Né? Aqui é fundamental. Onde se realiza essa união? Né? A casa de Deus, ou seja, Bet, a casa de Deus inferior, está tomada pelo ego e pelas forças que nos impedem de sermos quem somos de verdade. A linha que unifica essas 2 casas, os 2 reinos, é Tiferet, ou a verdadeira vontade. A casa de Deus, o templo, é o nosso coração, ou o templo do Salomão simbólico, que deve ter os ladrões, os vendilhões, né, as clipotes e os ergo arbitrário varridos e expulsos por Tiferet, de modo que o templo possa ficar puro para aceitar a Arca da Aliança. Né? Aí, este texto me lembrou a Carta da Arte. Né? Reparem que nessa Carta da Arte, né, a Carta da Arte, ela no trunfo comum é a temperança, tá bom? Então, é o equilíbrio. Reparem que a Carta da Arte é a mesma roupa do louco. Tá? Então, no peito, eu tenho os 7 planetas aí, que são os 7 círculos. Né? Eu tenho um ser com 2 faces. Um em amarelo, o Sol,
em azul a lua. Né? Uma mão do sol se equilibra e traz a água, outra mão da lua se equilibra e traz os raios. Né? Eu tenho dois seres, eu tenho uma fênix, né, do céu, e eu tenho um leão que é da terra. Os dois bailam em cima do fogo e tomam do tempero que ela vai depositar no coração, que é esse grande candinho que está aí. E atrás eu tenho o grande de ser maçônico, que é vitrol. Né? Vitrol. Né? Então, isso aqui é muito bem o que ocorre, né, no temperar esses dois reinos, esse trabalho do mago. Então, o que ela está fazendo aqui é um trabalho do mago. Né? Ela está dizendo assim, olha, vocês querem saber como é que eu equilibro? Né? Então, o mago está equilibrando assim, né? Está equilibrando assim. Né? Ela aqui está dando, como já é um nível de entendimento que tá já bem... está bem mais próximo de Malkuth, né? Então ela vai pegar esses elementos e temperar com um nível de coagulação maior do que a do mago. Tá? Mas a casa de Deus, Bet, onde mora a sabedoria ou a insensatez, de acordo com cada um, é o nosso coração. Por isso que eu coloquei esse emblema aqui do Jacob Boehme, né? Que é Cristos ao redor. Aí tem um coração, aí eu tenho um coração, um grande triângulo, eu tenho Yud, Re, Yud, Re, Vav, Yud, Re, Vav, Re, e Yud, Re, Shin, Vav, Re, Yeshua. Yeshua. Ou seja, dentro do nosso coração, precisamos realizar a verdadeira vontade, quer se chame Yeshua, quer se chame Santo Anjo Grande Guardião, quer se chame Sofia, porque essa verdadeira vontade, essa arte de temperança que vai conseguir equilibrar, que vai conseguir reparar as coisas. Por isso que Cristo é chamado o reparador. Né? Por isso que ele vai pegar e expulsar do templo tudo aquilo que é egóico. Né? E aí fazer com que o nosso templo, ele vai pegar a dualidade, né? Vai pegar essa dualidade que está aí, né? Então o templo de Salomão é o nosso templo interior. O templo é a própria árvore. O templo e a própria árvore é o nosso corpo. Nosso coração, onde devemos colocar a Arca da Aliança. O mais sagrado de todos os artefatos, que é a nossa verdadeira vontade. Mas somente conseguiremos fazer isso com o templo purificado e limpo, unificando nosso plano inferior com o superior. O mago, imbuído da verdadeira vontade, está ao mesmo tempo entre os homens e os deuses. Seu corpo físico está em Malkuth, suas ações e consciência são próximos de Keter. Então, o mago, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. A letra do mago é Bet, é sabedoria e insensatez. Só que o mago, ele faz o trabalho de equilíbrio. Tá? Então, quem equilibra os dois pilares e transforma ele na arca e no arco da aliança é a pedra 1. É a energia que vem de Keter. Somente essa energia que vem de Keter, se ela for realizada em Rockmar, com o mago, então aqui eu tenho explicado a pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular, quer dizer, o trabalho mágico, o trabalho interno. Tá? Então é um pouco isso que eu trouxe para vocês. Né? É um pouco isso que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, eu espero que vocês tenham percebido, né, as coisas, né, e eu abro agora para que vocês
para que vocês possam perguntar, vocês possam fazer alguma colocação na medida em que assim desejarem. Está aberto para fala. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou com problema do microfone. Então, estou conseguindo sim. Eu tirei o fone aqui, que eu acho que dá pra falar. Eu anotei tanta coisa. Foi incrível a sua explanação. Me vieram várias coisas, tanto do Kabbalah Hermética quanto de apresentações passadas que o senhor fez. E essa última questão que o senhor estava falando me lembrou o que eu me fala referente à árvore, né? Ela alcança, no caso, essa ponte entre céu e terra, que ele fala que árvore nenhuma cresce em direção ao céu se as suas raízes também não se estenderem até o inferno. Né? Exatamente. E quanto ao pilar da severidade, eu estava estudando isso já na apresentação passada que o senhor fez, que a gente estava falando sobre o equilíbrio do mar e sobre a gematria ser o 2, que é o número da confusão. Né? E isso que o senhor falou de quanto mais próximo eu estou de realizar a verdadeira vontade, menos opções me restam, é a mais pura verdade. É aquele negócio, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Exatamente. Né? Diga, pode continuar. E a gente percebe que o mar, ele é... Porque assim, nas aulas nós estamos descendo, mas o nosso objetivo é subir, né? No trabalho interior. E o mago, ele é a preparação do louco, porque ali ele vai estar lidando com a dualidade. E ele vai ter que fazer suas escolhas, vai ter que fazer suas restrições, né? E eu assisti uma vez uma palestra sobre Psique e Eros. Eu amo Psique e Eros. E Psique, que é a sabedoria, que também está ligada com Mercúrio, a palestrante falou que Psique, ela pode passar por qualquer superfície sem perder sua integridade, sem perder sua verdadeira essência. E eu liguei muito o mago a isso, porque ele está caminhando para se tornar um, né? E eu me empolgo, irmão, eu me empolgo. Fique à vontade. E a Blavatsky, ela fala que longo e penoso é o caminho diante de ti. Pode ser um simples pensamento sobre o passado que deixaste atrás te arrastará para baixo e terás que começar tudo de novo. Se tu tá ali no caminho do lago e tu olha para baixo, tu se depara com a duplicidade de novo. Tu olha tu encara o abismo e os diversos números que tem abaixo. Alguém mais, gente? Alguém mais? Alguém mais quer comentar alguma coisa, gente? Agora não quero comentar. Então, eu Professor, eu queria assim, refletir sobre essa conceituação do que seria a verdadeira vontade
dentro do próprio homem primordial. Isso pode abrir um pouco mais essa reflexão. Mas o homem primordial nada mais é do que a verdadeira vontade. Tá entendendo? É um homem que em pensamento, quando fala e o Eterno fez o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer, quando ele fez o homem, então ele ainda está falando do Gênesis, ele está falando ainda de Bereshit, ele está falando que eu fiz o homem para ser o templo da verdadeira vontade. Tá? Mas aí então esse ser humano ele abre esse ser ele abre mão disso. Aí começa a ter uma vontade que não é a verdadeira vontade. Aí que começa o processo do mago. A verdadeira vontade antecede a queda. A verdadeira vontade é buscar a união com o Keter. Quer dizer, com o Keter, quando eu falo, é o Keter de Keter, né? Então eu tô falando de um processo que ainda não estava quedado. Ou melhor, eu estou falando de um processo de seres não quedados. Para ficar bem mais claro. De seres não quedados, ou seja, de seres que começaram que compreenderam que são a verdadeira vontade e que não se negar, que não se renderam a uma outra vontade. Essa história. Né? Então, fala que para poder ter essa descoberta da verdadeira vontade, necessariamente tem que aceitar o mal dentro de si. Tem que aceitar o mal dentro de si. Olha, todo aquele que quer ser bonzinho, todo aquele que fica falando em luz, em amor, em irmandade, todo aquele que vive suspirando assim um aspecto dele assumir uma bondade como um princípio de vida, tá? Podem ter certeza, esse é um ser profundamente maléfico. Tá? Maléfico, ele é capaz das principais atrocidades. Entende? E o inverso também é verdadeiro. Tá entendendo? Ou seja, quantos e quantos assassinos, sabe, se converteram no presídio? Né? Fundaram igrejas, se tornaram propagadores, pelo menos no sentido literal da Bíblia. Acometidos. Então ele alimentou muito o lado sombrio dele, que não alimentou o lado de luz dele. O lado de luz dele ficou clamando, então ele teve que se render a esse lado de luz. Né? Então esse processo aí, porque assim, nós temos que entender que onde nós estamos em Asiá. Então, para compreender Asiá é preciso hardware e software. Né? Ninguém é só espírito aqui. E vocês sabem que eu estou falando com vocês porque eu tenho um corpo, enfim, né? Um corpo, né? Então, o que quer dizer? O meu corpo é o meu hardware, né? E meu espírito, minha alma, meu pensamento é o meu software. Então, os dois estão juntos. Então, o que quer dizer? Que nesse plano aqui, nós temos carne e espírito. Sabe? A questão toda é a gente começar a acreditar que ninguém é bom, mas também que ninguém é mal. Né? E que mal não é algo que a gente tem que livrar de nós. Porque mal integra nós. Mas é justamente essa história. É o caminho do meio, que terminei a exposição falando da pedra que os pedreiros rejeitaram. E vocês lembram que o mago ele é um equilibrista? Ele está equilibrando o elemento fogo, o elemento terra, o elemento ar, ele está equilibrando e olha que o macaco está perturbando ele ali. Então, eu não me lembro qual é o evangelho, mas se me engano é João. Que o cara pergunta assim, mestre, tu é bom? E eu disse, não, eu não sou bom. Bom é só o Pai.
Tá entendendo? Quer dizer, então desconfiem do cidadão que chama para ele toda a bondade, porque a bondade e a maldade não são proclamações, são modos de vida. Né? Tu quer entender se alguém é bom ou se alguém é mau? Percebe o que ele faz. O que ele faz? O que ele faz? Né? Essa história, porque nós somos o que nós fazemos. Nós não somos o que nós dizemos que nós fazemos. Tá? Mas é uma longa. O que eu quero dizer é que esse plano do tarô e da cabala, ele é um plano para reintegrar, para reunificar. Então ele não é um plano religioso. Tá? A gente não tá. Para nós, pecado, não tem muito sentido falar em pecado. Não tem muito sentido. Pecado, tu pecou, então tá, eu vou te reprimir, tu não vai pro céu. Não tem sentido falar isso. Por que não tem sentido? Porque no nosso DNA nós trazemos a ignorância. No nosso DNA espiritual nós trazemos a ignorância. Se nós não trouxéssemos a ignorância, nós poderíamos ser censurados. O que é que o mestre falou? Uma das últimas frases que o mestre fala. O mestre fala: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ainda não tem a sabedoria. Eles não têm só sabedoria. Eles têm ignorância. Então tem que aceitar eles como eles são. Então me punir, querer, então é um caminho bem diferente esse que eu estou propondo. Bem diferente. Não é um caminho nem moral nem imoral. É um caminho eminentemente gnóstico, introspectivo do coração. Né? Mas que a gente vai chegar caminhando. O negócio vai ficar bonito quando a gente chegar na carta 13 e na carta 15. Né? Quando chegar nessa carta aqui. Né? Cadê? Né? Nessa carta, quando chegar na 15. Né? O mal. Né? Aí o negócio é uma coisa muito interessante. Entende? Mas enfim, espero que vocês tenham levado vários elementos para reflexão de vocês. Né? Gratidão eterna por vocês devotarem atenção a esse caminho. A humanidade precisa disso, nós precisamos disso. Né? Esse é um trabalho que é um trabalho para a grande obra. Né? E eu vou agora parar a gravação. Né? Vou parar a gravação agora.